Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, que venham fazerem parte de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando as mensagens, deixando o seu like e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória, independente da situação em que você se encontra. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: só faz sacrifícios quem é salvo? É uma pergunta. Só faz sacrifícios quem é salvo? Meus irmãos, assistindo e ouvindo um cão guloso, um lobo devorador, um mercenário ensinar dentro de suas gaiolas religiosas, manipulando as pessoas, enganando, em vez de levar a verdade do Evangelho, eles preferem a mentira do que a verdade. Esses homens, a maioria hoje, eles sabem da verdade, que não existe sacrifícios para você doar seus bens, seu dinheiro, suas terras, tudo que você adquire aqui na terra com esforço. Entendeu? Outros têm mais facilidade de conquistar, mas mesmo assim, tudo que vem na sua mão, tudo que você conquista, é seu. Não tem essa de você doar para Deus, doar para o Pai dos Espíritos, para a obra dele crescer, não. O nosso Pai, ele não precisa disso. A obra não é essa, a obra que ele quer. Existe uma obra no Evangelho da Graça, sim. Existe uma obra no reino de Deus que é amar o próximo, é fazer o bem às pessoas. Mas não como esses homens, esses cães gulosos, mercenários, eles fazem. Veja, eu vi um abençoado aí, eu vou chamar de abençoado, usando essa passagem de Mateus, capítulo 19, que fala ali do jovem rico, daquele príncipe rico, que se aproxima do Filho do Homem, que se aproxima do Cristo da carne. E aquele homem, ele, ao se aproximar de Cristo, ele diz: bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Veja que o contexto está falando de vida eterna. E nesse contexto aqui, esse lobo devorador, ele usa a falar que as pessoas tinham que doar, tinham que se sacrificar. Só faz sacrifício quem é filho, só faz sacrifício quem é salvo. Meus irmãos, isso não existe de maneira nenhuma. E ele usa essa passagem aqui, ó. Vamos lá. Mateus 19, versículo 16 em diante, que diz: e eis que um jovem rico, aproximando-lhe, perguntou: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe respondeu-lhe o Cristo da carne: por que me perguntas, não, por que me dizes que sou bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele responde, o príncipe, o jovem príncipe, ele vai responder. E ele lhe perguntou, quais? E ele lhe perguntou, quais? Se referindo aos mandamentos. Jesus respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Esses mandamentos aqui é tipo um conselho, meu irmão,
que o Filho do Homem estava passando para aquele jovem rico? Era isso aqui que Jesus responde para ele, estava nas tábuas da lei, nas tábuas que foi dado a Moisés para passar para o povo, os 10 mandamentos. Aí, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, não, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se querem ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja, meus irmãos. Então, o encontro desse jovem rico com o Cristo da carne, esse homem, Jesus, vai passando ali numa comitiva com seus discípulos e uma multidão que o seguia. E esse homem, ele vem ao encontro e diz, bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele diz, bom, por que me chamas de bom? Bom só há um, Deus. Desculpe. Aí, o Filho do Homem agora, o Cristo da carne, vai dar instrução a ele. E ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Observem que o Filho do Homem, ele vinha ali anunciando o reino. E uma das leis do reino de Deus, que é espiritual, é amar o teu próximo como a ti mesmo. É fazer o bem. Isso é o sacrifício que hoje se exige de nós para que a gente não venha se prender às coisas dessa vida. Porque no reino de Deus existe uma lei. E a lei do reino de Deus é amar o próximo, é fazer o bem às pessoas. É se disponibilizar do que você tem dentro do seu limite. Isso é amar o próximo. Isso é a lei de Deus no reino que é espiritual. E esse reino está dentro de cada um de nós. Então, o jovem diz, em resposta ao Cristo da carne, eu tenho observado tudo isso, eu tenho feito isso. Aí o Cristo da carne diz, olha, mas falta alguma coisa, ainda te falta alguma coisa. Para ser perfeito, olha, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades, por ser rico. E esse abençoado aí, esse cão guloso, que não para eles não se fartam. Esses homens compram terrenos, casas, prédios, compram carros, conta bancária gorda, tudo com o dinheiro do povo. São ladrões de consciência, cobrando dízimo como se fosse dinheiro. É o que esses homens sabem fazer. Então, observem que ele, no seu ensinamento, esse cão guloso, que eu vi ele anunciando, né, ensinando os incautos lá que se reúnem nesses lugares, nessas gaiolas religiosas, ele diz que nos seus ensinamentos ali, no momento ali, ele diz que o sacrifício que Deus queria era se doar, era dar tudo ao Pai, ou seja, dar tudo a Deus, né? Por exemplo, se doar, ter compromisso, dar seu tempo, dar seu compromisso, dar seus bens, seu dinheiro, suas terras, como é que se diz? Estar disposto a honrar com compromisso para levar adiante a obra de Deus. Deus não precisa de obra. A obra de Deus, a obra de Yahshua Mashiach, não é isso aí. Ele mesmo, o Filho do Homem, ele diz lá em João,
no capítulo 6, versículo 29. Olha o que ele diz em João, diferente da obra, do que esses homens ensinam aí. Veja o que ele diz lá, o que está escrito aqui no livro histórico de João, escrito por João. João 6, 29 diz: respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus. Naquele tempo ali, era para eles crerem no Filho do Homem, porque ele tinha sido enviado. Então, essa era a obra que eles deveriam se sacrificar, que eles deveriam fazer, era crer apenas no Filho do Homem, naquilo que ele veio para fazer, em morrer em morte de cruz. Então, essa era a obra verdadeira, e não essa obra que eles fazem aí, que eles dizem. Então, esse cão guloso, ele diz que teria que se doar para fazer a obra do Senhor, com seus bens, com seu dinheiro, né, com suas terras, com suas casas. Tem que sacrificar, e só sacrifica, só fazem essas coisas quem é filho de Deus, quem é salvo. Aí eles usam esse versículo aqui, no versículo 22 ele diz assim, ó, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aí ele alega, o cão guloso, que só vai se sacrificar com seus bens, com seu dinheiro, com suas propriedades, aquele que é filho, aquele que é salvo. Porque aquele que não é filho, aquele que não é salvo, se afasta de nós, se retira do meio de nós. Veja a manipulação, a malandragem desses homens, meu irmão. Esse homem que eu estava ouvindo ele pregar, entendeu? Na linguagem deles aí, pregar, porque a gente não prega mais, a gente mostra só as verdades para as pessoas ter acesso a essas verdades que estavam ocultas, que ainda estão ocultas diante dos olhos dele. Então a gente só faz mostrar, meu irmão, porque isso é um fato histórico passado. Como um dia nós somos enganados também. Então eles dizem, olha, ele dizendo só se doa, só se sacrifica quem é filho, quem é salvo. Porque quem não é, se retira do meio de nós, se afasta do meio de nós. Veja a manipulação, a mentira, o engano, meu irmão. Não tem nada a ver isso aqui. Não faz sentido de maneira nenhuma. E ele continua no seu sermão, ele ainda diz assim, pois se ele tivesse dado, olha, se ele tivesse dado os bens que ele tinha, se referindo ao jovem, né, o jovem rico, aquele que era um príncipe rico, né, ele hoje estaria, ele teria escrevido até um livro como Mateus, como João, como Marcos, como Lucas, como Paulo, como Tiago, como Pedro. Ele poderia ter sido até um discípulo do Senhor. Ali fazia parte, seria o 12º, ou seja, o 13º discípulo. Observe, meu irmão, a malandragem desse homem. E é um homem conhecido aí. Eu não posso falar o nome por ética. Mas é o que a maioria desses líderes religiosos fazem. Manipulam as pessoas, são ladrões de consciência, meu irmão, para ostentar com o dinheiro do povo. Entendeu? Então observe o que ele diz, que ele teria até escrito um livro e seria o 13º discípulo. Ele ainda diz no seu sermão que esse jovem rico hoje, aquele jovem rico, está no inferno, arrependido. Está lá, arrependido porque a oportunidade de ser um discípulo, a oportunidade de ter obtido a vida eterna nos séculos vindouros, tá entendendo? De ter obtido a salvação eterna, de ter sido um discípulo, ele deixou escapar, porque ele preferiu as riquezas materiais, os bens terrenos, do que a riqueza lá do céu da eternidade. E ele estava hoje no seu discurso, ele dizendo que aquele jovem está queimando no inferno, como eles fazem aí. O inferno criado por Roma, que não existe.
para amedrontar, para aprisionar, para prender as pessoas como um pássaro dentro de uma gaiola, dentro dessas gaiolas religiosas. Entendeu? Então, observe o que esse homem diz. E ele ainda continua a dizer que vocês aí têm que lhe sacrificar, porque só quem sacrifica, quem é filho, quem é salvo, quem não é, se retira do meio de nós, se afasta, é avarento, entendeu? Não está nem aí para a obra do Senhor, mas isso não é obra. A obra que eles dizem que você dá a parte como dízimo, esse dízimo é do Senhor, isso é para eles. É para eles ostentarem. Então, observem que as escrituras não falam de sacrifício como esses tais. Veja em Oséias capítulo de número 6, versículo 6, olha o que diz em Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o conhecimento de Deus. Eu creio que o Pai, Ele quer de nós que a gente venha ter esse conhecimento claro, para a gente não ser mais enganado. Olha, pois misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, compaixão com o próximo, amor com o próximo e não sacrifício. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Observe, veja em Marcos 12:37, Marcos 12:37, Marcos 12:37 fala do Filho. Quem vai falar aqui agora é o Filho do homem, é o Cristo da carne. Marcos 12:7 diz assim, ó. Marcos 12:37, desculpa. Olha o que está escrito. Marcos 12, eu acho que eu escrevi errado, viu? Marcos 12:37 não é, de maneira nenhuma. Mas eu vou ler outra passagem aqui, que agora eu anotei aqui, mas não é essa passagem. Veja, em Mateus 12:7, Mateus 12:7, voltando mais um pouco, Mateus 12:7, olha o que está escrito aqui, ó, Mateus 12:7, é Mateus 12:7, não era Marcos, Mateus 12:7 diz assim, ó, olha, mas se soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Olha, veja o que o Cristo da carne está falando aqui. Está falando, misericórdia quero e não holocaustos, e não sacrifício. Observe que as escrituras falam o contrário. Veja aqui também, em outra passagem, lá em 1 Samuel 15, no versículo 22, também fala de misericórdia, de sacrifícios. Mas veja aqui em Salmos 51, Salmos 51, escrito por Davi, olha o que está escrito aqui, ó. Salmos 51:17 diz assim, ó, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó, o Deus. Veja, meus irmãos, que é totalmente o contrário. Veja em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo de número 13, e tem mais, porque eu não vou ler aqui todos, várias passagens, são muitas passagens. Hebreus 13, versículo 15 e o 16, Hebreus 13, versículo 15 e o 16 diz assim, olha, Mateus 13, versículo 15 e o 16, eu termino aqui, olha, 15 e o 16, Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 15 e o versículo 16, olha o que diz aqui, ó, no versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, é a vontade de Deus, a prática do bem. Então observe, meu irmão, o sacrifício para nós hoje não é entregar o nosso dinheiro, nossos bens a um lobo devorador, a um cão guloso, mas é amar o próximo, é ajudar as pessoas dentro daquilo que você pode fazer. Isso é amar o próximo, isso é a lei de Deus, no reino de Deus. Então, observem, isso é um sacrifício que a gente rompe com a nossa carne, porque muitas vezes a carne não quer deixar a gente fazer o bem, porque não habita bem nenhum na nossa carne. Nós somos perfeitos, nós somos completos no Espírito. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar, combatendo esse lobo devorador, esses cães gulosos, esses mercenários que só fazem enganar as pessoas. E eles ficam chateados conosco porque a gente combate eles dentro aqui. Contra a doutrina deles não é nada pessoal. E esse canal Democracia Espiritual vai continuar assim, combatendo esses tais. Não nada pessoal contra eles, mas contra os ensinamentos manipuladores e enganadores do sistema religioso manipulador e enganador. Essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MGV, MDCG, e do irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. E também eu peço se inscreva no canal Vivendo em Graça, é um canal muito abençoado aí, meu irmão. Apoia aí os irmãos aí do canal Vivendo em Graça, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz, para cima deles, graça e paz.